Pode liberar a palavra de Deus, que hoje nós estamos recebendo ele, que é um estudioso da Bíblia, Vitor Martuccelli. Peraí, fala aí, teu sobrenome. Martuccelli. Martuccelli. É. Porque é italiano, né? Italiano. Se apresenta pra galera, pastor Vitor Sim, sim. Eu sou o Vitor, pastor e casado com Agnes, pai da Lia, pai da Bela, duas meninas, a Bela é de 5, a Lia de 1 ano. Graça, olha. Elas são. E sou pastor na base, na comunidade cristã base. E estamos plantando essa igreja agora, Sim. ali no Vieira Alves. Vamos do princípio, tá, Vitor? Vamos contar um pouquinho da tua história. Como que o Vitor conheceu a Jesus? Bom, eu Vem de nasci, família. eu nasci num lar cristão, né? Meu pai e minha mãe eram cristãos. E quando eu tinha 8 anos, o meu pai se decepcionou com a igreja, enfim. E se afasta de Deus, né? Se afastou de Deus. Depois disso, meu pai se separou da minha mãe, né? E aí, por conta disso, a minha mãe também acabou saindo da igreja. Eu morava em Minas Gerais, eu sou mineiro, Tu é nasci mineiro, lá. sim. E aí, quando eles se separam com 8 anos, a gente volta para a terra da minha mãe, que é em Natal. E aí, lá, eu continuei indo para a igreja. Eu tinha 8 anos e eu ia para a igreja sozinho. E aí, desde lá, eu não parei mais, né? Decidiu servir a Cristo. Continuei indo. E aí, eu acho que conhecer a Jesus, né? Você, de fato, entender o que significa isso, se arrepender, ter fé, eu acho que veio um pouco depois, né? Sim. Mesmo criança, eu fui lá na frente, aceitei a Sim. Jesus. E como acontecia, né? Eu era da Assembleia de Deus, como acontecia, fui lá, fiz. Mas para entender mesmo o que era se tornar um discípulo de Cristo, já foi Com mais pouco mais com maturidade, mais né? maturidade. Com certeza. Por isso que eu acho que o batismo tem que ser com os 13 anos, porque a pessoa já tem um entendimento Sim, real sim. do que ela tá buscando, né? Assim, eu vou te ser sincero que eu me batizei com 12 anos, Sim. porque o pastor tinha dito que para eu fazer alguma coisa na igreja eu tinha que batizar. E eu me batizei. Sim. Eu sabia mais ou menos o que estava fazendo, Sim. mas eu não tinha total Noção do que era aquilo. do que estava fazendo, sabe? Aham. Mas sabia o que significava, sabia o que aquilo, o quanto aquilo era importante para a caminhada cristã. Claro. Mas eu vim de um tempo na igreja que, por exemplo, a igreja tinha 300 pessoas. Era um pastor para cuidar de todo mundo. Então, a gente não tinha o discipulado efetivo para a gente tirar dúvida. A gente tinha escola bíblica dominical, mas não tinha aquele cuidado de, será que ele entendeu mesmo o evangelho? Sim. Será que ele sabe de fato o que é o evangelho, a obra de Cristo na cruz? Será que ele entende o que de fato é o batismo? Não tinha esse cuidado, mas Sim. eu entendo que tudo o que estava acontecendo era providência divina e me batizei. Mas eu acho que depois, sei lá, eu tenho 31, não parece. Parece 19, né, gente? Mas eu acho que eu conheço Cristo já depois, sei lá, de uns 23, Sim. 24 anos, eu começo a entender, Sim. né? Começo a entender. Vitor, e como é que foi a tua formação? Como é que tu decidiu? Tu hoje teólogo? Sim. Como é que foi para te adentrar nessa formação? Quando é que tu decidiu, poxa, eu quero estudar muito mais? Não só sobre a Bíblia, porque a teologia ela não estuda basicamente... Ela estuda a Bíblia, mas outras coisas. A Bíblia é a base. É a base, mas tu estuda várias crenças, várias religiões dentro da teologia. Quando é que tu decidiu, quero ter essa formação porque eu acho importante. Eu acho muito necessário todo aquele que quer pregar a palavra, como uma faculdade de um médico deveria ter uma faculdade para ser um pastor. Sim. Mas tem o dom, tem a unção, ok, mas tem que ter um preparo, um estudo para isso, como qualquer profissão. Não é que é uma profissão. Sim. Você entregaria a sua boca, os seus dentes para um dentista que não estudou? Que não teve uma formação acadêmica. Entende? É isso. Um dia me perguntaram no Instagram Tá assim, certo. o que você acha dos pastores que são ordenados de qualquer jeito? É completamente errado. Isso é muito comum também, Muito né, comum. Vitor? A gente vê... É mais comum do que a gente imagina. Aí a gente vê a igreja evangélica entrando num local que a gente não gosta. A gente, como evangélico, não gosta, porque a gente escuta muita gente falando muita besteira por falta de entendimento da Bíblia, basicamente da Bíblia. E acaba que, vamos dizer, que deixa a igreja evangélica com um olhar muito... Né? As pessoas já olham. E assim, a verdade é que todos nós somos teólogos. Sim. Todos nós. Ou a gente faz uma boa teologia, ou a gente faz uma teologia ruim. Legal. Mas todos nós fazemos teologia, que é um certo tipo de conceito sobre o que é Deus, né? Então, mesmo um pastor que é ordenado
e não estuda, ele faz algum tipo de teologia na igreja dele. Essa teologia pode ser ruim. E aí o que isso vai desencadear em uma igreja que não tem maturidade espiritual, uma igreja que não cresce espiritualmente, uma igreja que não é fundamentada na sã doutrina, e é uma igreja que pode ser levada por qualquer vento de doutrina, porque o seu pastor, que era para estar dando alimento sólido, ele não tem total conhecimento do que está fazendo. E aí a gente pode falar assim, poxa, mas é só teologia. Não, não é só teologia. Para eu ser pastor, eu preciso estudar sobre quem ele é, sobre a Bíblia, Sim. estudar a teologia sistemática. Sim. O que é a teologia sistemática? É a teologia sistematizada sobre quem é Deus, o que é a palavra, como ela foi formada, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. Então, essa teologia sistematizada que muitos pastores nem sabem. É verdade, o que é. Vitor. Então, é verdade. eu conheço e eu já vi pastores a caminho da igreja olhando para o Google para ver o que vai pregar, sem nenhum tipo de cuidado. E aí, Por que não abrir a Bíblia, né? E assim, não estuda, não entende que a pregação é um dos principais ofícios do pastor. O pastor tem vários ofícios. Sim. Mas a pregação é um ofício muito importante, aquele momento que ele vai falar sobre a palavra de Deus, ele vai trazer um alimento para a igreja, ele vai ensinar, ele vai estar discipulando através do seu sermão. Então, e aí a pergunta que fica é, que tipo de cristão uma igreja que é pastoreada por um pastor sem conhecimento bíblico está gerando? É verdade. E aí a gente pode... Isso vai desencadear em diversas outras coisas, né? Verdade. Por isso que, em muitos lugares ou muitas igrejas, os cristãos não pensam. É tipo eles assim, são Bruna. gado. Eu tô entendendo, eles são manipulados pela opinião do pastor. 1 João diz que a gente precisa examinar os ensinos. Isso. A gente precisa... O que é examinar? É experimentar. Isso aqui procede de Deus ou do diabo? Porque o ensino ele tem dois espíritos. E espírito que João quis dizer é dois ensinos. Ou ele é de Deus, ou ele é do diabo. Como eu vou examinar se eu não sei o que é? Eu não tenho como examinar porque eu não conheço. Então, tudo que esse homem está falando, eu vou seguir. É mais fácil para mim. É isso aí. Porque eu já tenho uma vida que eu trabalho bastante, é uma vida de correria, eu tenho meus filhos, eu preciso criar meus filhos. Eu vou na igreja domingo e eu só quero seguir o que esse homem está falando. É isso mesmo. Não importa. Se ele disser que é para dar dinheiro, eu vou dar. Se ele disser que é para botar minha cabeça dentro de um balde d'água, eu vou botar. Se ele disser que é para ir plantar bananeira na rua, eu vou plantar, porque Deus vai me abençoar, porque esse homem está dizendo. Sim. E aí a gente cria cristãos que não pensam. Sim. Que não fazem teologia. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E aí vira uma manobra, né, pra... Eu nem sei como a gente entrou nisso. É... Mas, sobre o pastor... Enfim, é importante o pastor... Sim, estudar, fazer uma faculdade. Sim, aí eu estava falando do que fiz, né? Eu fiz administração. Sim. Tu fez Cefenai, que fala? Não. Eu passei no Cefenai. Sim. Eu vou já chegar no Cefenai. Eu fiz administração na UEA. E aí, eu estava num culto e alguém me deu um livro. E aí, esse livro, assim... Mudou é um livro a tua chamado mente. Pregação Expositiva, do Hernando Dias Lopes. Mudou minha mente. Eu fiz, cara, eu preciso estudar. E aí, fui fazer teologia. E depois disso, eu quis me aprofundar mais. Eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, fui fazer Explica pra galera o que é o Cefenai. Tô falando certo? Não, o Cefenai, na verdade, o Cefenai, ele é uma escola de ministérios. Eu fui pro Cefenai só como uma porta de entrada. Sim. Eu fiquei no Cefenai 2 meses. Sim. Não, 4 meses. E logo depois eu já fui pro mestrado. Eu fui pro Seminário Batista. Sim. Então, o Cefenai foi meio que uma porta. O Cefenai é mais uma escola ministerial que eu aconselho muito para jovens. É uma das mais famosas do mundo, se não a mais famosa, né? Não. Não, tem outras, Tem. E tem escolas mais bem fundamentadas. A gente vai já falar disso, Tá. A gente vai já falar disso. Como é para você, sendo um pastor jovem, entrar no ministério em um tempo em que há tantas visões diferentes sobre a igreja e a pregação bíblica? Qual é o desafio que tu enfrenta em relação a isso? Eu acho que é um presente. É um presente para mim, porque em meio a tantas vozes que distorcem o evangelho, Deus está levantando, sabe, verdadeiros profetas que professam o evangelho verdadeiro. Então, eu me sinto assim... óbvio que há um temor, né? Eu não me sinto o cara mais preparado do mundo. Sim, claro. Sou pecador, sou limitado,
Mas, no meio de tudo isso, o evangelho tirou as escamas dos meus olhos. E eu não prego outra palavra, eu prego o evangelho. É isso aí. Entende? Então, em meio a tantas vozes, a tantas visões, eu me debruço sobre a palavra. E é somente as escrituras. Tu sente que por ser um pastor novo, tem algumas pessoas que duvidam da tua interpretação em relação à Bíblia? Não, eu não sinto isso. Nunca senti, na verdade. bom. Sabe por quê? Porque sempre quando eu prego, eu assim, lá na igreja a gente prega expositivamente. É a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? Lá na igreja nós estamos expondo agora o Sermão do Monte. Nós estamos expondo as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. Sim. Mas a gente já expôs Colossenses, Filipenses, Tiago, Ruth, e a gente está agora no Sermão do Monte. Bruna, eu exponho versículo por versículo. Quem vai dizer o que eu vou pregar semana que vem é a própria Bíblia, não sou eu. Sim. Eu não fico escolhendo o que falar. Então, a igreja ela vai acompanhando que o pastor da igreja está sendo governado pela palavra, pela Bíblia. Então, semana passada nós falamos sobre bem-aventurados mansos. Próxima semana nós vamos falar, esse próximo domingo nós vamos falar sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, e assim por diante. É isso aí. Então, Vitor. a Bíblia que vai governando o sermão. Então, quando alguém que tem 60 anos, 50 anos, está olhando para um rapaz de 30 anos, expondo as escrituras, ela está dizendo assim, ele está pregando o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia, exatamente, Exato. o que a Bíblia está dizendo. E assim, e é importante nós estarmos em uma igreja que o irmão pode dizer assim, eu não entendi. Sim. Eu tenho dúvida. Sim. Por quê? Sim. Então a gente faz questão de, na igreja, deixar livre para que as pessoas perguntem. Eu sempre digo, eu amo sentar à mesa para a gente conversar sobre teologia. Tire suas dúvidas. É isso aí. Pergunte. Eu não sei de tudo. Você vai me perguntar alguma coisa que eu posso dizer assim, Bruna? Eu não sei, mas Eu não sei, vou mas atrás. eu vou estudar. É isso aí. Entendeu? Vou ler, vou pesquisar, vou tentar entender. Como a gente, como profissional, às vezes eu falo, olha, eu não sei como proceder aqui, mas eu vou resolver. Perfeito. A gente não sabe de Exato, tudo. Cada exato. corpo é um corpo. Exato. Eu vou procurar os melhores Isso, opinião, autores, os melhores teólogos. Se for alguma coisa da vida da igreja, eu vou procurar pastores mais experimentados no ministério. Sim. Eu vou atrás. Sim. Agora, eu já atendi um casal um pouco mais velho que eu, e eles disseram assim, pastor, eu tenho muita tranquilidade de vir aqui e receber um conselho do senhor. Porque eu sei que o seu conselho é bíblico, que a Bíblia não tem idade. Entende? É isso, Vitor, de verdade. Eu vou te ser muito sincera como uma ovelha que congrega. Eu sou uma pessoa que... Eu tento não ser crítica, mas acho que a crítica ela tá dentro da gente em relação a tudo na nossa vida, né? Desde de nova, eu já lia a Bíblia, eu apanhava para ler a Bíblia. Minha geração foi desse jeito. Era minha avó fazendo pergunta, continua o versículo, errava, apanhava. E tudo certo. Então, eu não sei se foi devido a isso. Toda vez que eu vou numa igreja... Eu amo a parte do louvor e tudo mais, mas se a palavra não me alimentar, não me tocar de alguma forma, para mim eu não fui. Tá errado? Talvez. Eu estou ali para buscar o Senhor e tal, mas eu estou ali para ser alimentada. Sim. Quando a palavra não é boa, eu saio frustrada de uma maneira que eu não sei te explicar. Parece que a minha semana... fui, adorei, fiz o meu papel de congregar, mas eu saí com fome. E eu vou até cortar... A primeira vez que eu te vi pregando na minha vida, vou te falar quando foi, como foi, e como que uma palavra bem pregada marca a gente de uma maneira, talvez tu nem lembre o que tu pregou, mas eu lembro o que você falou, porque foi aquilo que eu precisava naquele momento. A primeira vez que eu te vi pregando foi no Authentic in Jesus, lá no Canaã. Você teve 15 minutos. Tu lembra desse dia? Você falou sobre José. E você falou algo que mexeu muito comigo, porque quando você falou sobre José, você falou assim, ele estava preso, mas o nome dele chegou em ouvidos de realeza. Seu nome vai chegar em ouvido... E nessa mesma semana eu fui convidada para ir dar a minha aula. Foi a segunda vez que eu fui convidada para dar minha aula. Então, aquela palavra mexeu muito comigo, eu nunca me esqueci. Porque tu me entregou, basicamente, tudo que estava na Bíblia, que eu precisava ser alimentada naquele momento. Por isso que é importante. Tu não lembra da pregação, mas eu lembro do que eu ouvi. Sim. Isso é muito importante. Eu vou sempre falar lá na igreja, porque é a igreja que eu tô. Sim. Né? E, assim... e a única experiência que eu tenho hoje para falar sobre isso. Lá na igreja é muito interessante que a palavra que é pregada no domingo, ela é discutida nas mesas durante a semana.
Então, é muito incrível como as pessoas lembram o que foi pregado. Mas quando a palavra... Exato, Quando a comida é gostosa. Exato. A gente não lembra de comida ruim. E assim, e às vezes, e eles lembram que foi pregado, lembra de alguns sermões que foram pregados há um tempo atrás, porque lembrar do que foi pregado significa que, poxa... Eu meditei naquilo. Eu meditei naquilo, isso é importante. É. Agora, é mais do que a palavra te tocar. Um verdadeiro cristão tem o seu coração pegando fogo só de ouvir a palavra sendo exposta. Sim. Porque tudo que está na palavra, Sim. absolutamente tudo, e quando é exposta de maneira fidedigna, ela vai nos tocar, ainda que a gente não sinta uma sensação epidérmica. Tem que saber diferenciar a emoção da unção. É muito importante, assim. A gente precisa saber diferenciar porque nem toda palavra, e a grande maioria dela, talvez não vai nos trazer uma emoção. Ela precisa trazer choro de arrependimento. Isso. Eu preciso olhar para a palavra e entender o quão pecador eu sou, o quanto eu preciso me arrepender, o quão amoroso Cristo é, Verdade. o quanto que a cruz do Calvário é a prova de que Cristo me amou e me salvou. Então a pregação é mais do que ir e falar assim, cara, fez sentido para mim. Não, tudo faz sentido para você quando a palavra está sendo exposta. Isso é legal tu tocar nesse assunto, porque tu também assiste pregações, né? Quando que tu diferencia tu é uma pessoa que consegue, mas dá uma dica assim pra galera, como diferenciar uma mensagem que é verdadeiramente bíblica de uma mensagem que apenas soa bonita e não tem fundamento da palavra. Perfeito. Você precisa entender se a mensagem ela é antropocêntrica ou teocêntrica. O que é uma mensagem antropocêntrica? Prestem atenção. A mensagem antropocêntrica é o homem no centro. É sempre você. Sim. É como se Deus estivesse a serviço do homem. É como se Deus fosse um garçom, sempre servindo o homem. Um gênio da lâmpada, que existe para nos abençoar. Então, é sempre você. Por exemplo, Davi venceu, você vai vencer. Ele derrubou o gigante, você vai derrubar seus gigantes. E não é isso. Não é isso. Toda a palavra precisa ser teocêntrica, cristocêntrica. Cristo precisa ser glorificado na palavra. Sim. Eu posso falar sobre ansiedade, mas eu preciso apontar para o Evangelho. Eu posso falar sobre medo, mas eu preciso apontar para o Evangelho. E o Evangelho tem essas respostas. Sim, o Evangelho é a resposta. É completa. O Evangelho não é uma cápsula que cura uma febre, ele é um antídoto que cura a doença. É engraçado que as pessoas falam assim, a ansiedade é a doença do momento, mas Jesus falou lá atrás, não fiqueis ansioso. Foi uma frase que ele falou muito há 2.000 anos atrás. Ele vai fazer, não é algo novo. Olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus. Vocês não são mais importantes do que isso? Eu vou cuidar de vocês. É isso mesmo. Então, assim, mas qual é o centro disso? É entender que o nosso Deus, ele governa todas as coisas. É verdade. Que ele é tão grandioso que ele está no nosso amanhã. E que nada escapa do seu controle. O que eu estou fazendo? Eu estou glorificando a Deus. E um cristão olha para isso e diz, cara, como meu Deus é grande. É verdade. Então, uma pregação boa é aquela que você termina e diz assim, você não diz que pregador bom, que cara excelente. Como Deus falou comigo. Que cara incrível. É isso mesmo. Mas você diz assim, ó, cara, eu era cego, agora eu vejo. Meu Deus, é isso. E Deus fala contigo, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar, eu preciso... Então, eu acho que o resumo é, quando estiver ouvindo uma pregação, perceba se Cristo está sendo glorificado ou não. Sim. E, assim, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente está acostumado em ouvir pregações que é tudo sobre você, são palavras... Olha, no Ano Novo, eu vi um pastor falando para 40 mil pessoas e dizendo assim, vocês vão ter o melhor ano da vida de vocês. E não vão. Não vai. Vai ter uma pessoa ali que vai ter câncer, o outro vai perder a mãe e o pai, o outro vai morrer, o outro filho vai pegar uma leucemia. Não é que eu estou profetizando o caos, é que coisas ruins acontecem para todo mundo. Com pessoas de Deus, então, exato. Então, uma pregação boa não é um amontoado de profecias lançadas ao vento que você diz, ai, como foi incrível essa palavra. Não. Para coçar aqui o ego, entendeu? É então, verdade. essa palavra está sendo... Eu estou sendo o centro desse sermão ou Cristo está sendo glorificado? E isso daí, como tu acabaste de falar, 40 mil pessoas, vamos entrar já num tema. Tu acredita que o cristianismo moderno hoje, né, tá mais preocupado em atrair multidões do que ensinar a verdade? Tá, não tá? Assim, a gente atrai através daquilo que as pessoas gostam de ouvir. Sim. A palavra de Deus é muito dura. Eu nem vou dizer, Bruna, que é o cristianismo moderno. Porque Paulo... eu também acho que não existe Jeremias já estava falando sobre verdade. isso. Paulo estava dizendo assim na carta para Timóteo. Timóteo, escrevendo, vai haver um tempo
em que o povo não vai suportar ouvir a sã doutrina. É verdade. Eles vão sentir coceiras no ouvido e vão procurar mestres para si. E chegou, né, esse tempo. Chegou o tempo. Que as pessoas procuram uma igreja que dizem o que eles querem ouvir. Que fala o que eles querem ouvir. Não é confronto, né? Não tem confronto. É um lugar que a pessoa entra e fala assim, ai, como eu me sinto em paz aqui. Ai, como a palavra tocou em mim. Porque sempre tem a ver contigo. É muito mais coach, é muito mais confissão positiva, é muito mais prosperidade do que Cristo. Não, uma vez uma pessoa falou para mim assim, poxa, mas vocês tornam o seguir a Cristo algo tão pesado. Eu falei, não, seguir a Cristo é leve. Se mudar para seguir a Cristo que é pesado. Exato. Cristo é leve. Muito bom. Você servir a Ele é muito leve. Agora, você mudar a sua carne para seguir a Cristo que é difícil. E realmente é difícil. Mas não é prazeroso. As pessoas elas não entendem que quando chegam a um certo ponto de conexão, estava até falando isso, Vitor, as pessoas elas têm uma burocracia muito grande para chegar a Deus. Não precisa. Quando tu sabe que tu é filho, eu até falo, até em pensamento, às vezes eu tô falando com Deus e Ele me responde, cara. Quando você reconhece o Evangelho, a obra de Cristo na cruz, obedecer é um privilégio. É tipo assim, ó, eu dou um chocolate para minha filha, que ela sempre quer. Dou lá um chocolate. É prazeroso. Ela quer me obedecer, e aí, papai, sabe? Às vezes isso acontece, tá? Sim. Mas o que eu quero trazer com isso é que, quando nós olhamos para a obra de Cristo na cruz do Calvário, para quem Deus é e o que Ele fez por nós, não há outro caminho senão obedecê-lo. E por que é leve? Porque a palavra diz que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Eu não estou dizendo que nós vamos ter que lutar contra a carne. Sim. Todos os dias a gente vai lutar contra o pecado. A verdade é que nós estamos em guerra contra o pecado. Mas eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso seguir Cristo. É isso que é pesado. Então, isso é pesado, mas quando eu olho para Cristo, é leve. Quando eu olho para o prêmio, quando eu olho para a soberana vocação, Paulo diz assim, Paulo não, o autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor dos Hebreus, diz assim, ó, quando ele diz assim, olha, abandonem o peso da religião e corram com os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, mantenha os olhos fixos em Jesus. Vai ter dias difíceis. Vai ter dia que você vai ter que lutar contra o pecado, você vai ter que confessar um pecado, você vai ter que ter amigos cristãos, pessoas piedosas, você vai falar assim, cara, eu tô querendo cometer um erro. Sim. E você vai ter pessoas que vão te ajudar. Às vezes não é fácil, sabe? Mas quando a gente olha para Cristo, a gente começa a experimentar um evangelho com um novo sabor, Sim. sabe? Sim. Uma graça que é abundante, que é maravilhosa, Verdade. sabe? A gente vive uma vida graciosa. Então, eu não vivo, Bruna, tipo assim, um evangelho de lista. Isso pode, isso não pode, isso pode, Sim. isso não pode. Isso aí não é evangelho. Sim. Eu vivo de um sim que eu dei para Cristo. Amém. Né? Eu vivo de um sim que eu dei para Ele. E a minha vida está toda pautada nisso. Ele me escolheu. E então, não há outro caminho. Então, a partir do momento que a gente olha para Cristo, olha para a sua obra, para o que Ele fez, de onde Ele nos tirou, nos reconectou com o Pai, não há outro caminho senão obedecê-lo. Ainda deixou um consolador. Exato. Quando ele foi embora. Não há outro caminho senão... Verdade. Cara, eu preciso honrar esse Deus. É verdade. Eu preciso obedecê-lo. Então, por que as pessoas pensam que o evangelho tem esse peso por outro lado? Qual é o peso que eu acho que as pessoas têm? Eu não posso fazer mais isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso ser feliz, eu não posso... Eu não posso nada. Não é isso. Não é sobre não poder. Essas pessoas confundem ilusão com liberdade. Verdade. Ô, Bruna, tira a caixa de cigarro, um maço de cigarro de uma pessoa que fuma. Você acha que ela vai dizer assim, cara, tá tudo bem? Não. Não vai. Ela não tá livre, ela não tá liberta. Tira a festa semanal, as de uma hora orgias, para outra, sim. as drogas dos encontros de final de semana. Tira dele, de uma hora para outra. Ele não consegue, porque ele tá preso. Verdade. Nós realmente somos livres em Cristo Jesus. É verdade. E quem entende o verdadeiro evangelho, começa a experimentar isso. É verdade. Eu sempre finalizo o programa, mas eu vou meter essa pergunta na metade, porque a gente vai render uma pauta. Vitor, pode liberar Café com Deus Pai para devocional? Pode liberar esse devocional?
Cara, café com Deus Pai. Ai, ai. Eu gosto tanto de café, mas esse café com Deus Pai não é bom, não. Olha, quando começou a modinha, eu vou falar, quando começou a modinha, eu olhei, eu falei, cara, eu devo ser aquela pessoa que deve ser muito amargurada, mal amada, porque eu não tô conseguindo entrar nessa vibe. E todo mundo, e veio um, e veio dois. Eu falei, cara, eu não consigo me concentrar. Não sei se é meu TDAH, mas eu não tô conseguindo. Eu não tô fazendo, não sei, não tô gostando. Eu lia, aquilo não me prendia, aquilo não me... Aí eu falei, não, eu devo estar errada porque tá no maior sucesso. E aí eu comecei a ver gente com o mesmo pensamento que eu tinha, que aquilo não tava... Eu não sei, dê a sua... É assim, ó. Que foi bem polêmico no Instagram esses dias, né? Tá bem E polêmico, tem muita gente falando muito disso. em pauta. Tem muita gente falando disso porque foi um livro que ganhou muita notoriedade. Sim. E, assim, é um A sucesso modinha, de né? vendas. É. Né? E o que percebo é que muitas pessoas que leem, vou falar isso com muito cuidado, Sim, mas não conhecem o Evangelho. sim. Nem tudo que tem cara de divino, nem tudo que tem versículo bíblico, nem tudo que tem Deus Pai na capa é de Deus. Muita coisa do livro, e eu já peguei o livro pra... Eu não vou dizer que li ele de cabo a rabo, mas dei boas folhadas no livro. Eu também. Muito do livro, e acho que é um resumo do que a gente já falou anteriormente, ele é um livro antropocêntrico. O homem está no centro daquele livro. E eu vi tu falando também algo que eu realmente percebi. As tuas recompensas são prosperidade, não é a vida eterna. Exato. Porque a Bíblia não promete nada pra cá. E isso me pegou muito, porque eu tinha esse pensamento quando eu li. Na verdade, Cristo promete. Promete. No mundo tereis aflições. Aflições, é verdade. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou animada por causa desse versículo. Exato. Eu estou aflita, às vezes eu estou cheia de problemas, mas se eu não manter... Mas Cristo venceu, eu vou vencer. E eu vou botar um sorriso na Exato. cara e vou manter o bom ânimo. Então, e essa vitória que a gente fala é, de fato, um dia poder estar na presença dele. Esse é o nosso prêmio. Então, qual o problema do Café com Deus Pai? Café com Deus Pai é um desserviço para o Evangelho. Porque tem cara de Deus, se parece com Deus, mas não tem nada de Deus. Uma coisa não é de Deus... Eu não posso falar que uma coisa é de Deus porque vende milhões. Isso. Porque lota estádio. Sim. Eu preciso ver se uma coisa é de Deus pelo seu conteúdo, pelo que está escrito. E o que está escrito é muito ruim. São versículos tirados de contexto. De contexto, eu percebi. Certo? São versículos tirados de contexto para justificar ideias humanas. E, basicamente, grandes mensagens do livro é sempre para você. É o que você vai conquistar, o que você vai vencer, é o próximo nível, é o milagre, são os propósitos. É tudo você. E menos Cristo. E aí, Cristo, de fato, no livro é esse grande ser que existe. É tipo um trevo de 4 folhas, é uma pata de coelho que está com você, é um guia. E a gente começa a criar esse evangelho, sabe? De que esse Deus está a serviço da gente. Então, o Café com Deus Pai nada mais é do que um serviço. Não está ensinando o evangelho. Ah, mas pastor, alguém pode ler ele... Comecei a ler a Bíblia por causa dele. Por causa dele. Que Sim, bom. É legal que você Vá tá pra lendo, Bíblia. Legal que você está lendo respondi. ele. Perfeito que você está lendo ele e indo para a Bíblia. É isso. Mas a pergunta é, até quando? Porque... Que tipo de mudança o livro tem causado na sua vida? Ai, tem me trazido mais esperança, eu estava com depressão e agora... Não, eu digo de mudanças de arrependimento, de buscar Cristo, de negar as suas próprias vontades e assim, eu preciso desse Jesus. Será que esse livro está causando isso? Eu desafio as pessoas a marcarem no livro partes que glorifiquem o Senhor, a sua obra na cruz e que aponte para Ele. Então, uma pessoa acordar todo dia de manhã e ler ali uma cápsula que cura a febre, não vai te trazer a cura completa. Verdade. A cura que você precisa para a sua alma. A sede que você precisa sanar na sua alma. O confronto que às vezes é necessário, né? Tem. O confronto que é necessário. Então, o Café com Teus Pais são o quê? São cápsulas diárias que... Motivacionais, que fazem passar os sintomas do dia. Verdade. Mas não curam a enfermidade. Não trata a causa, é verdade. E o que trata a causa é o Evangelho. E aí nós temos tantos devocionais bons. É isso que eu ia te Tantos perguntar. devocionais bons. Realmente, o que um devocional bíblico deveria conter? Além da Bíblia. Sim. Um devocional bíblico deveria conter, primeiro, uma boa exegese
do texto. Por exemplo, vai usar um texto, faça uma boa explicação de fato do que o texto é, do que ele representa, do seu contexto, o que esse texto está realmente querendo dizer. Uma boa aplicação, não uma aplicação forçando o texto. Eu vou te dar um exemplo prático. Sim. Porque vou te dar um exemplo prático de Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim. Aí o cara vai explicar assim, tá vendo? O Senhor é o nosso pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar na sua vida. E não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. O que o texto está dizendo é, o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos falta. Não Por que são nada me coisas. faltará? Porque eu tenho Ele. Porque eu tenho provê Ele. tudo. É isso aí. Porque, caminhando um pouco mais nos versos, o salmista vai dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Oxe, se nada vai me faltar, por que eu estou no vale da sombra da morte? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado. Me consolam. Por que consola? Porque ele passou por uma aflição. Exato, é verdade. Exato. Então, assim, procure um devocional que tenha uma verdadeira exegese do texto, Sim. uma boa hermenêutica do texto. Sim. E que, principalmente, que glorifique a Deus, que desperte arrependimento, que você leia e diz assim, o quão pecador eu sou Sim. e o quanto eu preciso de Cristo. É verdade. O quão pecador eu sou, porque todos nós somos pecadores. Sim. A gente tem que reconhecer o quanto que ele é misericordioso, Exato. porque se não fosse isso, meu Deus Sim, do exato. céu. A misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos procurar devocionais que, de fato, traga confronto, mas também pode trazer esperança, porque quando eu leio um devocional e esse devocional aponta para o Evangelho de Cristo, isso me traz esperança. É isso aí. Esperança que está para além dessa vida. Esperança de morar no céu. Exato. O Evangelho é um paradoxo. É engraçado que a promessa que ele fala é que nós iremos morar no céu e nós passaremos dias louvando. Aí uma vez uma pessoa falou para mim, ai, mas no céu deve ser chato, tu vai ficar o dia todo louvando o céu. Eu falei, tu vai ter prazer em ficar fazendo isso e tu não vai nem sentir. Aí ela... ai, não sei. Não fala isso. Não, tu não sabe o que tu tá falando. Não fala que no céu vai ser chato. A minha perspectiva de ir pro céu é uma outra. Fale aí. Não, eu quero ouvir. Eu ainda vou te fazer mas outras a gente duas vai entrar perguntas. nisso? Ainda vou te perguntar sobre outras duas coisas. Meu Deus. Mas é sobre escatologia, se a gente vai falar sobre isso. É um tema que eu não gosto de falar. Porque escatologia tem várias... Teologias. várias linhas Vertentes. teológicas, Sim, né? sim. E alguns acreditam que a gente vai pro céu e vai ficar cantando lá o tempo. E eu não acredito O nisso. que tu acredita? Eu acredito que Cristo vai voltar, vai reinar na Terra. Amém. E a Terra vai voltar a ser o que era, como Éden, perfeita. Coca-Cola não vai fazer mal. Que legal. É. Eu, de verdade, eu sou uma pessoa que Sim. tenho muita... eu gosto de ouvir. Eu nunca tinha visto dessa... Eu tô brincando com a Coca-Cola, tá? Não, mas eu tô entendendo. Tu tá entendendo? Ele Nada nos fará ele mal. vai restabelecer Sim, o eu tô seu ligada, eu reino. tô Ele vai entendendo. vir para reinar de novo, em terra. Então, é sobre isso que acredito na certo. perspectiva escatológica. Eu não acho que a gente vai ficar no céu 24 horas cantando e, enfim... Que legal. É porque a gente tem essa Sim, eu creio que ele visão. vai voltar e vai reinar. Ele Sim. vai reinar. Ele vai, de fato, assumir o seu lugar de rei e tudo vai voltar como era para ter sido feito na boa criação. Lembre-se, antes da queda, existia uma criação que era boa. E viu Deus que era muito bom, que era verdade. perfeito. Mas o pecado, por conta da queda de Adão e Eva, entra no mundo e agora tudo é contaminado pelo pecado. Absolutamente tudo. Não era para ter câncer no mundo, não era para ter... As dores do parto. As dores, não era para ter exploração de crianças, abuso sexual. Não era para ter nada dessas desgraças que tem no mundo. Não era para ter pecado. Não era pra ter pecado. Não era para existir isso. E não era pra ter morte. Não era para ter morte. Então, o reino dele vai ser estabelecido. Amém. E assim, eu acho que... E aí eu queria indicar alguns devocionais. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Eu queria indicar. Pode indicar. Eu acho que Pode liberar os devocionais aí. Eu acho que um bom devocional para as pessoas lerem é um devocional que se chama A Bíblia Toda, o Ano Todo, de um autor chamado John Stott. Esse autor é um autor muito importante para a teologia. Nós temos muitos autores bons. E aí, voltando um pouco para o Café com Deus Pai, eu sempre olho o que os bons teólogos do país estão fazendo com relação a isso.
Então, os bons teólogos do país não indicam. Por Sim. que eu vou? Entendi. Gente, em qualquer profissão do mundo, Sim. o cara ele é profissional em carro. Ele diz Sim. assim, tal carro eu não indico. Aí todo mundo vai comprar o carro? Não! É verdade. Nós temos bons teólogos, homens que dedicaram a sua vida ao estudo teológico, doutores, PhD, bons teólogos, que estudaram nos melhores seminários do mundo. Então, os bons teólogos dizem assim, cara, não faz isso. Sim. Aí, por que a gente vai fazer? Verdade. Então, um bom teólogo, que é John Stott, tem esse devocional. Nós temos o devocional do Spurgeon, que é dia e noite, ou manhã e noite, é um bom devocional. Nós temos um devocional que pode servir como devocional, que se chama Catecismo Nova Cidade. E eu te indico isso, Bruna. Sim. São 52 perguntas. Você pode até trabalhar com seus filhos. São 52 perguntas e lá você vai trabalhar a Bíblia praticamente toda, os principais conceitos. Então, a primeira pergunta é qual a nossa esperança na vida e na morte? E depois, quem é Deus? Verdade. Por que Deus criou todas as coisas? Então, você vai ter a pergunta, você vai ter um versículo, você vai ter um teólogo histórico comentando e você vai ter um teólogo contemporâneo comentando. E o legal desse Catecismo Nova Cidade é para que você leia uma pergunta durante uma semana. Todo dia lendo aquela pergunta e rabiscando. Aprender. Para que alguém te perguntar assim, qual é a sua esperança na vida e na morte? Minha esperança na vida e na morte é Cristo Jesus. E aí você já tem... E você, na outra semana, parte para outra pergunta. Sim. Então, você vai passar as 52 semanas do ano trabalhando uma pergunta. E é um catecismo fascinante. E outra coisa, a gente fala sobre catecismo, Pensam parece que é logo coisa de católico. Não é. É verdade. Não é. Verdade. Não é. O catecismo tem origem protestante. Então, o catecismo é, de fato, muito importante. Sim. O que te motivou a fundar a Igreja Base? Quais são os desafios que você enfrentou e enfrenta para manter uma igreja aberta? Vamos lá. Nova, né? Sim. Tem quanto tempo? Fizemos 2 anos agora. 2 anos é recente. Fizemos 2 anos. A base surge, a base nasce. Acho que a igreja nasce. A igreja não abre. Sim. A base nasce dessa vontade de querer pregar o evangelho. Bruno, eu não abri igreja para ficar rico. Eu não comecei a plantar a igreja porque queria um império. Tu queria seguir É aquilo tanto que que tu a base não acreditava. tem dono. A base não tem um dono. Se a base fechar amanhã, tudo que está lá vai ser vendido ou vai ser doado, vai ser vendido, o dinheiro vai ser doado para uma instituição sem fins lucrativos, ou tudo vai ser doado. A base não é governada só por mim. A base tem um presbitério. São 5 homens que governam a base. Legal, não sabia disso. A base tem seus membros e os seus membros têm voz. Nós temos assembleia de membros. Que legal. Uma outra coisa que tem na base, a base presta conta de tudo que entra e tudo que sai, minuciosamente. Porque, querendo ou não, isso daí é uma trava, né, para as pessoas frequentarem a igreja. Não, Poxa, eu vou dar meu dinheiro pro pastor. Não é pro pastor, mas elas não entendem. Deveria. Isso não era para ser uma coisa... Isso era para ser uma coisa normal. Comum. Toda igreja, e escute bem você que me ouve, desculpa te falar isso. Não, tu tá certo. Sua igreja deveria prestar conta. Sim, tu tá certo. Entende? Entendo. Então, as pessoas na igreja, elas sabem o que entra, o que sai, o salário do pastor, quem é assalariado, absolutamente tudo. Tudo. É um portal de transparência da igreja. Então, a gente faz a assembleia de novos membros e a gente presta conta de tudo. Por exemplo, você é membro lá da igreja. Aí você fala assim, chega no tesoureiro e fala assim, eu queria saber quanto tem na conta da igreja. É mesmo, Rita? Tem essa acessibilidade? Claro, meu tá Deus. aqui, tem isso. Então, a gente tem, porque isso não é um tabu para nós, né? Isso não é um tabu. Não é o teu objetivo? Não é. E assim, hoje a gente fez uma expansão. Acho que você foi lá na igreja uma vez. Eu fui. Vocês estavam num local bem pequeno. A gente estava na parte de baixo, a gente expandiu, fez novas salas. Tá no mesmo local, né? É lá onde era o antigo Cajim. A gente saiu de Cajim, não. Atala. Atala, gente. A gente saiu de 150 lugares para 350. E isso em um ano? Em um ano. E aí a gente cresceu. E aí a gente falava assim, gente, precisamos comprar os ar-condicionados, precisamos comprar cadeira. E um dia chegou um irmão comigo e falou assim, pastor, sabe qual é o bom daqui? É que você fala pra gente comprar cadeira e a gente compra a cadeira. Eu cansei de dar o dinheiro para comprar cadeira e nunca ver a cadeira. Nunca viu, Mas voltando no que a gente estava conversando, a base surge com esse sentimento de querer pregar o evangelho e fazer uma igreja saudável.
Não é uma igreja perfeita. Tu sente... Quando eu visitei uma vez só a base e... Tem que ir mais lá. Tá? Não, eu vou. Eu gostei muito da vez que eu fui. E eu vi uma coisa que é diferente, que eu vejo também muito na Assembleia, a Bíblia debaixo do braço. Muitas pessoas chamam isso de Bíblia. Mas para mim, eu não sei para você, mas o ato de eu abrir a Bíblia até me estimula a saber onde está cada livro. Sim. E não tem essa facilidade, eu não sei. Eu sou muito de papel até hoje. Eu consigo ler no celular? Consigo, mas eu prefiro a Bíblia. Eu acho que o ato de você ter a Bíblia na mão, o físico mesmo. Por que as pessoas estão perdendo isso? Eu acho que o celular não deveria substituir Sim. a escritura Sim. mesmo em papel. Na igreja, eu não sou o pastor careta que diz assim, cara, não traz teu iPad. Mas tua Biblinha tá debaixo do braço. Tá debaixo do braço. É. Mas eu sempre falo pra igreja, traga sua Bíblia. Venha com a sua Bíblia pra igreja. Por que tá perdendo isso, né? Porque isso faz parte de tudo isso que a gente tá falando, sabe? Dessa... Ô, Bruna, eu vou te falar uma coisa. Eu já vi pregações e pregações no domingo que o pastor não abria a Bíblia. Sim. Não abria a Bíblia. Sim, eu também. Eu não tô dizendo de não ler a Bíblia, eu tô dizendo ele não usava a Bíblia. Eu sei. Entende? Eu sei, eu Você já... fica assim, ou abre a Bíblia, lê lá Mateus 5:1... E depois discorre sobre outra coisa. E vai falar sobre a vida dele, sobre outra coisa. Isso acontece em todo lugar do fica, mundo, Vitor. Você fica... Por isso que as pessoas falam assim, pra que eu vou levar a Bíblia? A Bíblia ela não recebe o valor que ela tem. Verdade. Uma dos pilares da reforma protestante é a sola escritura. Somente a escritura. É verdade. Então, a igreja nasce com esse desejo de pregar o evangelho, com esse desejo de continuar em Manaus firmes com os pilares da reforma protestante. E um dos pilares é a escritura. Sim. Então, a gente estimula as pessoas a levarem a Bíblia mesmo. Então, é muito interessante na pregação na igreja, as pessoas estão escrevendo, estão com um caderninho, estão marcando a Bíblia. É isso aí. A gente vê, na pregação na igreja, a gente é uma igreja carismática, mas a gente percebe que na pregação está todo mundo em silêncio, ouvindo, meditando, entendendo. O interessante da pregação expositiva é que ela faz você pensar. É verdade. Você está ouvindo e você tem que pensar. Ela faz você chegar em casa e falar assim, o que o pastor falou? Porque eu não entendi. Você vai pesquisar, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, faz você pensar. Então, a igreja está em silêncio, sabe? Tipo, mastigando, tentando entender, ou entendendo, assimilando, escrevendo. Isso é fascinante, é fascinante. E a gente escuta um choro aqui, outro ali, de arrependimento, de contrição, de alegria. Que lindo. Porque tem esperança. E a gente não está tendo profecia, não está tendo... Emoção. É a básica unção do Senhor. Exato. É a palavra sendo exposta. Quando Pedro pregou, depois de Pentecoste, ele pregou a palavra. Verdade. Foram 3.000 pessoas Verdade. que se converteram a Cristo. Não teve muita coisa. Óbvio que naquele tempo, os apóstolos tinham muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, até para testificar que, de fato, aquela mensagem era a mensagem de Cristo, que eles, de fato, eram apóstolos de Cristo. Então, tinha um contexto. Mas a palavra por si basta. Sim. Ela já é alimento. Tu vê que hoje, Vitor, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria muito tocar nesse tema contigo. Tu vê que hoje eu conheço muitos crentes que são caça-profecia. Eu não sei o que está acontecendo, mas existem os crentes que buscam o tempo todo por profecias de pessoas. Eu conheço gente que vai atrás de profeta todo dia para ter uma resposta de Deus. E tem gente que está dando profecia torta e direito aí. Pode ser de Deus, eu não estou julgando, pelo amor de Deus, eu não julgo o profeta, né? A gente julga, a gente sabe o que pode julgar. Mas eu estou vendo que hoje o cristão ele está buscando muito essas profecias. E tem hora que Deus não vai falar, ele vai se calar. E nem sempre essas profecias são sérias, né? A gente tem que saber discernir, ter o cuidado e não ficar buscando isso. A gente tem que buscar Deus. O pessoal quer revelar o futuro, quer saber do futuro o tempo todo. O que tu acha disso? Tem muita gente trocando... Quando Deus fala, ok, beleza. Deus quis falar, veio uma profecia. Mas eu buscar o tempo inteiro uma resposta, eu tô vendo muita gente buscando isso e quando não é respondido, parece um filho mimado. Tem muita gente fazendo do evangelho um evangelho místico. Muito místico. Isso mesmo. E assim... Beira o misticismo mesmo. Eu ia falar, eu não vou falar. Mas... Pode liberar. Não vou liberar isso aqui, não. Mas, assim, isso é muito perigoso. Não é? Isso é muito nocivo.
muito nocivo, porque é como se a palavra não fosse suficiente. E uma previsibilidade do futuro o tempo Exato. todo. E eu preciso querer saber do meu futuro. É. Sabe o que a serpente disse para Eva? Ela disse assim: Come que tu vai... olha, entende? Então, você vai saber do seu futuro. Então, isso vem do pecado. Verdade. Essa nossa... Busca, né? A gente fica instigado a querer saber sobre o que vai acontecer no futuro. Mas o que Cristo diz? Ei, você não pode acrescentar 1 centímetro sequer à sua vida. Nós precisamos ter fé no Senhor. É verdade. E deixar que Ele faça. Tudo que eu preciso saber está na palavra, Bruna. Tudo. Nós não precisamos ficar procurando profecia. Deus, ele é soberano e poderoso para usar qualquer pessoa. Verdade. Mas não é estranho você ir na casa de alguém para alguém te dar uma profecia? É. Não parece que você tá indo numa casa de tarô? Mas eu falava Mas eu tô falando isso. Com todo respeito a... Sim, eu com todo respeito eu falei... Quem faz, Mas assim, pra que tu tá o tempo todo indo buscar isso? Parece que a pessoa... Você tá indo num lugar que tem uma bola de cristal, ela vai jogar as uma cartas cartomante. Uma cartomante. É. Isso não é o evangelho. Não. Não é o evangelho. Aquilo me Então, incomodava. eu conheço pessoas... E eu conheço mulheres que são profetisas, né? E que estão ricas. Porque os ricos... ou as outras pessoas estão bancando a vida da mulher para ela ficar falando coisa para eles. Para profetizar. Entendeu? É verdade. Então, a gente tem que ter um extremo cuidado. A pergunta é, por que Deus quer lhe dizer que vai lhe dar uma casa nova? Por que Deus quer falar para você o que... Por quê? Porque toda profecia precisa glorificar a Deus e apontar para o amor de Cristo. É verdade. Entende? Então, tudo está na palavra. Pastor, mas na palavra não está que carro eu vou comprar. Mas na palavra tá pedindo para que você sente e faça o cálculo, ver se você vai poder pagar. Verdade. Na palavra não tá com quem eu vou casar. Mas na palavra tá lhe mostrando como é um homem de Deus. E você vai seguir aquilo ali. Eu não acredito que Deus ele vai ficar falando, esse aqui é para fulano, esse aqui é... Não. Na palavra tá lá. Ele deu a palavra e para que a gente possa olhar para a palavra e falar assim, cara... Sabe? Então, a palavra ela é o suficiente. Ela é a palavra de Deus. Então, se a gente quer ouvir a voz do Senhor, cara, leia a Bíblia, ore. E às vezes não espere que ele não vai querer. Se ele não quiser, ele não fala. Perfeito, Bruna. E esse é o maior desafio do cristão. Esperar o silêncio de Deus acabar. Exato. É assim, orar, ajoelhar, eu falo pra minha mãe, por que Deus não tá respondendo? E não sentir nada. É o tempo. E às vezes até o silêncio dele é uma resposta. Ela falou, é o tempo de silenciar. E o silêncio dele também é uma resposta. Às vezes o silêncio dele também é uma fala. Pra gente poder confiar mais, ter mais fé no Senhor. Então nem sempre o silêncio dele é porque ele não é uma resposta. Às vezes o silêncio dele é uma resposta. A gente, por vezes a gente vai orar e não vai sentir nada. O que a gente precisa ter a certeza? De que ele está aqui. Vitor, essa é a grande falar diferença. Isso. Hoje eu estava indo para um compromisso muito importante pela manhã. E aí eu falei, oh meu Deus, eu preciso da tua... Eu preciso que tu vá comigo. Eu estava sozinha no carro, né? Eu preciso que tu vá comigo, Senhor. Preciso que tu vá comigo. Vitor, é muito, muito lindo, sabe? Quando ele chega. Eu não tenho como falar. Quando ele... Não é quando ele chega, é quando ele te toca. E te permite sentir que ele está ali. Aí eu falei, meu Deus, tu tá indo comigo. Eu queria chorar. Não é só a emoção. Tinha uma unção, tava ouvindo um louvor e tudo mais. Nisso. Mas eu falei... Sabe quando te empodera... É isso que eu chamo de empoderamento. Eu desci do carro e falei, eu não tô só. Eu tô com Deus aqui e ele me tocou para mostrar que ele tá comigo. Eu só não chorei, só não me quebrantei porque eu estava maquiada e não podia. Mas eu senti ele a todo momento me acompanhando. Uma coisa que eu sempre falo, Bruna, é que é exatamente isso, assim, nós não podemos dividir a nossa vida de sagrado e profano e secular. Verdade. Igreja, sagrado. Ouvir música dentro do meu carro gospel, sagrado. Café com Deus Pai, sagrado. E pro meu trabalho, secular. Minha segunda-feira, secular. Cuidar dos meus filhos, secular. Não é assim. Não existe essa distinção. Verdade. Nós precisamos sempre ter a consciência de que Deus está aqui. Verdade. E, Bruno, Deus está aqui. Deus está aqui. Por mais que eu não sinta, por mais que eu não veja, Ele está aqui. Não, mas então, é lindo quando Ele permite que tu sinta. Sim. Ele sempre está. Claro. E hoje Ele permitiu. Não, eu estou com você. Tá aqui, ó. Tocou. E haverá momentos que a gente vai sentir mesmo. Sim. E só quem sente sabe o que é. Exato. E o que eu quero dizer, até para as pessoas que nos assistem, é que, tipo assim, tenha a consciência de que Deus está aí. Ele está aqui, nesse estúdio.
Ele está nas vielas, ele está nos nos arranha-céus. E ele nem tá sempre você precisa sentir, né? E você não precisa sentir, só precisa ter certeza, ele está aqui. Quando você estiver na conversa com seu marido difícil, antes de conversar, diga, Deus está aqui. Quando você tiver uma decisão difícil para tomar, lembre-se, Deus está aqui. Como eu vou glorificá-lo? Deus está aqui. Tu sabe uma coisa que é muito legal? Toda vez que eu chego na igreja, eu sempre me ajoelho. Eu acho que é o costume de quem é crente velho, assim, Sim, né? Porque a gente não vê muito... A gente vê mais pessoas... Aí eu me ajoelho e falo, Deus, fala comigo hoje, mas se quiser, se mantém em silêncio, que assim seja. Mas eu vim aqui para ser alimentada por ti. E aí o culto, eu deixo o culto... E é aquela entrega. E, Vitor... Ele sempre me toca, de alguma maneira. Ele sempre... eu sou muito grata porque ele mostra que está ali. Como a gente estava conversando antes de começar o programa, a vida nos Estados Unidos é muito solitária. Foi algo que me aproximou muito do Senhor, porque eu só tinha a Ele para conversar durante 1 hora no carro, no trânsito, para domingos solitários, problemas. E aconteceu uma situação, Vitor, muito, muito... divina lá, sabe? Eu saí daqui com uma promessa muito com uma palavra, né, que eu acho que é uma das promessas que Deus dá pra gente na Bíblia. Ele nunca desampara. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Ali eu era estrangeira. E ele me comparou com uma pessoa que perdeu o filho e com uma pessoa que perdeu a carne. Pra te ver o quanto que é difícil ser estrangeiro em outro lugar. É a mesma comparação. Olha Só isso. quem sentiu na pele... E aí eu falei, cara... Eu não tenho nada. Eu deixei tudo para trás. Eu só tenho o Senhor. Foi um momento de conexão com o Senhor, Vitor, que Ele me permitiu testemunhar um grande milagre na minha vida. Ele me levou para um deserto muito grande e apareceu um deserto na minha saúde. Eu recebi nos Estados Unidos um diagnóstico de câncer de colo de útero num país que eu estava na Lake Nona, num hospital que não tem como falhar. Vim para o Brasil. Eu falei, não aceito isso. Vim para o Brasil e não tinha nada. Não creio que o médico em Lake não errou, porque a gente sabe que a tecnologia lá é fora do normal. E ele mostrou. Só que eu creio que Deus me curou e Deus me permitiu passar por isso durante o Natal e o Ano Novo, que eu fiquei só com ele. Foi eu e Deus num processo de não entrar naquela depressão, de não me deixar entregar. E eu fiquei muito dependente dele. Eu acho que Deus te leva para momentos de solidão, às vezes, para te ter uma conexão muito forte com ele. E eu não voltei a mesma. Sim. Uau, não sabia disso. Eu até testemunhei no meu Instagram, porque foi algo que eu falei, Deus, eu não aceito. Sabia que o Instagram não está entregando as coisas? Não está entregando algumas coisas. Falei, Deus, eu não aceito isso. Eu sou muito jovem para ter... E engraçado, sabe, Vitor, uma coisa que uma seguidora me falou. Todos os problemas... É engraçado, todos os desertos que eu enfrento é em relação ao meu útero. E eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso, tá? A minha mãe, ela teve um aborto, eu nasci, foi muito difícil, também problema com o útero. Todos os meus testemunhos são relacionados ao meu útero. Ela falou assim, eu vou te fazer essa pergunta para ver se tu acredita. Tu já ouviu falar sobre maldição hereditária? Aí eu falei, sim, ouvi, só que eu costumo falar que a partir de mim essa bênção hereditária quebrou aqui. Né? Mas eu acredito em partes que isso possa, assim, tu não absorve aquilo que mais absorve. Qual é a tua crença a respeito de maldição hereditária? Eu não acredito. Eu acho que tu não herda, porque tem gente que nem conhece os pais e vai herdar. Assim, eu vou te dar um exemplo do meu irmão. O meu irmão é filho do meu pai, não foi criado com meu pai, meu irmão é o mais velho, e quando eu olho para o meu irmão, o jeito dele comer, o jeito que ele mexe com a mão, os trejeitos, é igual ao meu pai. E eu fico, cara, ele não foi criado com meu pai. Então, eu acredito que algumas coisas biológicas... ok. Entende? Isso não tem nada a ver com maldição hereditária. São questões biológicas. Ciência Isso mesmo. é ciência, comprovado. Então, poxa, meu pai teve diabetes, hipertensão, e a primeira coisa que o médico pergunta, seu pai teve isso? Por quê? Porque, biologicamente falando, então, um fator biológico, sim, eu acredito. Agora, espiritual, não. Até porque tem uma passagem na Bíblia em que perguntam para Jesus se o bebê que está na barriga da mãe vai sofrer as penalidades pelo pecado dos pais. Ele diz, claro que não. Então, como eu vou acreditar em maldição hereditária? Cego também, né? Isso. E outra coisa, eu preciso entender que em Cristo eu sou liberto.
Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. O sangue de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para pagar todas as dívidas. Antes de eu nascer, antes de nascer, Deus já havia me escolhido desde a fundação do mundo. Ele morreu naquela cruz do Calvário, entende? E eu não sofro mais penalidade por nada. Quando eu olho para Cristo, eu fui justificado. Amém. Eu não tenho mais dívidas. Amém. Eu fui justificado. O que é justificado? É quando o juiz diz assim, cara, você está livre, vai. E o que Cristo fez na cruz? Ele pegou a dívida que tinha no meu nome e pagou. Então, eu olho para a cruz, eu não posso ficar olhando para... Não, eu não tenho como olhar para a maldição hereditária. Verdade. Em Cristo, Que legal. eu já sou perdoado. Em Cristo eu sou perdoado. E tudo, Bruna, eu acredito nisso. Tudo, absolutamente tudo que acontece conosco é permissão de Deus. É da vontade dele. Sim. Por mais que a gente não entenda, a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente tudo. Sabe aquela coisa ruim que aconteceu na sua vida que você ficou, no dia você ficou, que loucura, tal, meu Deus. Quando você recebeu a notícia, como assim, câncer? E hoje virou um baita testemunho. Não, engraçado, Vitor. Você cresceu espiritualmente, cooperou para o bem. Não, eu recebi a notícia que estava tudo certo. Eu falei, eu não vou expor minha vida. Aí eu falei, eu tenho 60 mil seguidores, eu não vou expor minha vida, eu vou expor um milagre que Deus operou na minha vida, acredite quem quiser. Eu acho que eu já estou na hora de falar. Só falar as maravilhas que Deus tem operado na minha vida, eu não preciso que as pessoas acreditem. Eu só tenho que abrir minha boca e dar meu testemunho. E aquilo estava me incomodando muito, eu não queria, eu até falei, eu quero ser reservada em 2025. Mas eu precisava contar, porque eu tenho tudo documentado. Então, não é para mostrar que, eu fui curada, não. Deus... É para que Deus seja glorificado. Deus é capaz de curar. Não é para meu mérito, é para mostrar... E aquilo estava me travando muito. E eu vejo que esse ano Deus tem falado, não, tu vai começar a usar aí. Porque tem que começar a usar. Sim. E eu vou partir para a última pergunta, tá, Vitor? Que eu vejo que hoje, com as redes sociais, eu tento fazer a minha parte, né? Que a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa e às vezes a gente fica meio inseguro de falar, porque... Não é todo mundo que tem a sabedoria da Bíblia. Mas hoje, eu vou te falar, dentro da minha casa, eu tenho 2 gerações alfa, tá? Como que a gente consegue atingir a nova geração, que está uma geração mais agnóstica, uma geração mais racional e uma geração que tem menos fé naquilo que não está sendo explicado de uma forma que eles considerem entendido. Como alcançar essa geração alfa? Porque eu vejo que eles são o começo daquele esfriar, sabe? Do amor mesmo. Eu estou presenciando muito isso, Vitor. Eles têm muitas perguntas, muitas dúvidas. Como atingir essa geração? Assim, eu acho que quando a gente vai falar sobre essa geração, a gente primeiro precisa olhar para dentro de casa. Porque é muito cômodo alguns pais olhar para a educação dos seus filhos e dizer, educação, a escola que faz. É mesmo. Espiritual, a salinha da igreja deve fazer. Porque eu tenho um trabalho demais. A educação, ela deveria partir também dos pais. Sim. A escola, a escola ensina, não deveria educa. ser uma parceira. Não existe nenhuma escola que ela não tenha um viés, não sei se ideológico, mas toda educação ela tem algum tipo de viés. Sim, toda sim, ela. Sim, sim. Não, aqui não. Não, sim. Tem sim, ou para tem sim, ou para não, mas tem. Tem. Então, a educação, primeiro, ela é uma parceria da família com a escola. Sim. Então, por isso que muitos pais estão aderindo ao homeschooling. E até uma novidade, no próximo ano a gente vai abrir uma escola também, uma escola de educação clássica cristã, justamente para trazer isso, a família de volta para dentro da escola. Sim. Mas o que eu quero dizer para um outro lado. Para um outro lado, os pais vão na igreja, largam os filhinhos na salinha da igreja e dizem assim, esse é um dever da igreja. Mas é um dever dos pais também. Com certeza. Então, eu acho que isso está muito atrelado ao que está acontecendo dentro das casas. Entende? Sim, com certeza. Por conta da correria da vida, e a vida é corrida, é difícil viver. Eu sempre ouço uma frase de uma pessoa que viver requer coragem. Sim. Então, a gente precisa se doar
pelos nossos filhos Sim. e discipulá-los, sabe? Discipulá-los, mostrar o caminho da verdade, entender que os nossos filhos são pecadores. A minha Lia, de 1 ano, ela é pecadora. A Bela, com 2 aninhos, já pegava chocolate, se escondia para comer o chocolate, porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Sim. Então, sempre que Bela faz alguma coisa, eu digo assim, você pecou. O que você fez foi pecado. Foi pecado por isso, por isso, por isso, por isso. Vamos orar, pedindo perdão ao Senhor, e você precisa se arrepender disso. Mas é isso que eu tô dos te pais. perguntando. Por exemplo, tu não teve isso dentro da tua casa. Como que tu chegaria numa pessoa que foi o Vitor? O pequeno Vitor, como que tu chegaria nessa geração sendo um pastor? Entendeu? Porque a pessoa não está tendo aquilo dentro de casa. Eu vou te falar porque, tem um filho que ele é extremamente racional. Eu não consigo ter com ele, eu tento de todas as formas, Vitor, mas eu não consigo fazer. Ele acredita, ele lê a Bíblia, mas ele diz que Jesus é um profeta. Que Deus é Deus. Ele não acredita na Trindade, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito dentro de casa com ele, mas não faz sentido e ele não acredita. Mas você entendeu? Mas você entende que esse conhecimento dele veio de algum lugar? Com certeza. Mas eu sei de onde veio, só que aí entra um jugo desigual que eu não tenho como controlar. Entendi. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Como é que as Entendi. igrejas podem ser atrativas para aquelas... para essa geração? Bom, eu vou falar dos pais, depois eu vou falar da igreja. Sim. Primeiro os pais. Vou pegar o seu exemplo. Continue falando. Sim. Continue ensinando em amor. Continue dizendo. Traga bons livros para o seu filho ler. Eu posso te indicar vários livros. Tem muitos bons livros. Ele tá numa vibe Augusto Cury, então ele já leu todos, Sério? Vitor. Então, Todos. eu vou te passar bons autores para ele Que nem ler. eu tenho paciência para ler, Pois e ele reflete. E assim, Augusto Cury não é um bom autor teologicamente falando. Sim. Então, assim, nada contra Augusto Augusto, Cury, tá? Augusto Cury, ele fala, mãe, é para refletir sobre mentalidade, sobre outras mas, coisas. assim, não é um bom Tem nada a autor, ver não com... É um cara que se lê na teologia. Não. Então, dá bons livros para ele e continuar a orar por ele. Porque nós temos a responsabilidade de pregar para os nossos filhos e discipulá-los. Mas a obra da salvação ela é 100% de Deus. Verdade. É Ele quem salva. Sim. Para o outro lado, para a igreja ela precisa continuar pregando o evangelho. Não tem outra resposta. Verdade. Eu não tenho outra resposta. Não tem que ser atrativo, tem que ser... Eu não posso fazer uma igreja que se parece uma boate, É. sabe? Tudo escuro, luzes, fumaça, e do nada fala, Paran, Jesus. Não é isso. É. Eu preciso continuar pregando o evangelho, porque o evangelho é a maior ferramenta, o evangelho é a maior mensagem do mundo. Eu preciso continuar pregando essa palavra. E o verdadeiro evangelho não tem histeria. Não tem. Não. Não tem. Então, eu preciso, seja lá um intelectual, seja lá quem for, uma pessoa iletrada, uma pessoa muito inteligente, um doutor ou um gari, enfim, seja lá quem for, precisa sentar e ouvir o evangelho sendo pregado. Sim. Eu não tenho outra resposta. Sim. E aí é por isso, Bruna, que eu não tenho medo de dizer isso. Porque para algumas pessoas vão dizer assim, pô, mas é o evangelho? É por conta disso, é o evangelho que começou a inventar tanta coisa. É verdade. Tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Para atrair as Exato, grandes massas, exato. Então, entendi. Vou dar um exemplo do seu filho, que é uma pessoa inteligente e tal. Talvez para ele uma igreja mais centrada, talvez seria diferente, Ele sabe? não gosta de salinha. Ele gosta do pastor pregando. Então você precisa levar ele para um lugar que um pastor prega uma palavra sólida, concisa. Os outros adolescentes, por exemplo, os adolescentes da nossa igreja, nós queremos fazer uma reunião para os adolescentes, mas para a palavra ser exposta, para eles começarem a entender isso. Então, não tem outro caminho, é o evangelho. Verdade. De que maneira a gente vai atrair essas pessoas para cá? Quem dá o crescimento é o Senhor. Amém. Então, o Senhor vai conduzir essas pessoas para cá. O meu dever é pregar, seja onde for. Encontrar essas pessoas seja onde for. Mas se ela vier para cá, ela vai ouvir o Evangelho. O Evangelho é uma palavra poderosa, ela é dinamite. Onde ela cai, ela ataca, ela alcança, as pessoas. E vai alcançar esses jovens, essa geração, seja lá qualquer geração. Porque já houve diversas gerações.
E o evangelho continua sendo a maior mesmo. mensagem, o mesmo, Verdade. e continua salvando pessoas. E vai ser assim com a geração alfa, X, a Y, Verdade. milênio, vai ser com todos. A estratégia é a O evangelho- Bíblia. Exato. Eu sempre digo assim na igreja, pastor, a gente está com um problema. Vamos pregar o evangelho. Amém. Porque nós precisamos, como cristãos, olhar para o mundo com a ótica do evangelho. verdade. Isso se chama cosmovisão cristã. Eu olho para o mundo com o evangelho. Isso vai te dar uma tranquilidade, uma graça sem precedentes. Então, para todos os problemas, quando eu sento com um casal, eu vou para o evangelho. Sim. Tem resposta para tudo, né? O evangelho. Então, essa questão do seu filho, eu vou para o evangelho. Eu vou para o evangelho. Então, eu preciso, quando eu vou para o evangelho, eu olho para um Cristo que é manso, que é humilde, verdade. que conversa, que fala em amor. Então, que perdoa, que ama, que fala o que precisa ser dito, que vira a mesa quando tem que virar a mesa, mas que apacenta quando tem que apacentar. Verdade. Mas que apacenta quando tem que apacentar. E apontar para ele, Verdade. entendeu? Então, o seu filho pode receber, outros filhos de pessoas que nos escutam podem receber diversas mensagens, palavras aí fora, ou de pessoas perto. Mas o nosso dever é terminar a nossa vida dizendo assim, eu fiz o que precisava ser feito. É porque as Agora, pessoas estão preocupadas em salvação- formar o filho, em tornar ele um bom profissional e ele vai perder a salvação. É por isso que a gente quer fazer a escola, porque, tipo assim, Sim, tô te as entendendo. escolas preparam pessoas para passar na universidade. Nós queremos preparar pessoas para o céu. Amém. Entende? Amém. Eu sempre Preparar falo pessoas vão ser bons médicos, Sim. mas vão ser cristãos, Sim. pessoas que entendem que há algo para além disso aqui, entendeu? Sim. Vitor, eu vou para a última pergunta. Prometo, o papo tá uma maravilha, mas eu quero saber tua visão, né? Enfim, é outra coisa que é polêmica. A língua dos anjos, o batismo em línguas, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Existe? Bom, quando a gente olha para Atos 2, a gente vai ver que eles falaram em outras línguas, e vai ter uma parte teológica que vai dizer era línguas dos anjos, e outros vão dizer que eram línguas... Repartidas como... Não, eram línguas estrangeiras mesmo. Línguas estrangeiras, sim. Então, alguns vão dizer que o dom de línguas é, de fato, idioma. É um novo idioma. Que não é um novo idioma. É francês, é alemão, São um mix. Então, em Atos 2, alguns vão dizer que ali era idiomas. Então, eram Entendi. homens iletrados falando outros idiomas que até os gregos estavam entendendo. Certo? E vai ter uma outra vertente que vai dizer que eram línguas estranhas. E aí a gente tem essas duas, e tem outras e tantas outras vertentes, né? Eu acredito. Mas eu não acredito que você deve usá-la na igreja, porque tudo que é para usar na igreja precisa ser para edificação do outro. Na igreja só deve ser usado se houver alguém para interpretar. Se não tem ninguém para interpretar, então não precisa ser falado. Tá, tu tá falando no púlpito. Não. Eu digo até embaixo. Por Mas exemplo, a pessoa pode orar em línguas e ninguém quer interpretar. Ela tá orando e ela tá lá no momento dela. É isso que eu tô te perguntando. A pergunta é, você pode, mas a pergunta é, por que eu não orar em português? Se você vai orar, se você está orando ali com a pessoa, se você está orando... Porque lembra, o culto, e é aí que a gente tem que entender, o culto congregacional, a eclesiologia é o corpo. O culto não é um momento que eu vou ter com Deus, é um momento que nós vamos ter com Deus. Verdade. Então, quando a gente canta, a gente sempre precisa cantar, eu falo para a igreja, cantem de olho aberto. Cantem olhando um para o outro. Ah, eu não consigo! Não, mas o que eu tô dizendo não é para todo mundo cantar assim, tá? Eu esqueço que tem gente do meu lado. Eu sei, mas o nosso intuito é, tipo assim, a Sim. gente entender que o culto de domingo, o culto dominical, o culto público, é essa reunião dos santos entendi. cantando para o Senhor. Ah, entendi. Entende? Entendi. Então, óbvio, você pode fechar o olho. Não estou dizendo que você vai ficar... Você pode fechar o olho, mas quando eu digo abram os olhos, é para que você entender, que você diga assim... Uníssono. Isso. E cantar... Deixa eu ver uma música que...
Queremos o teu nome. Quem é queremos? Nós queremos. Verdade. Queremos o teu nome engrandecer. É verdade. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Isso tem que ser cantado em Entendeu? grupo. Em grupo. Verdade. Em grupo. Por isso que na igreja a gente canta música que fala eu, tá? A gente canta. Mas a gente canta muitas músicas que diz nós, a gente, nós iremos, nós cantamos. Verdade. Porque o culto de domingo não é pra mim. O culto de domingo é o corpo. Ainda se fala culto da família. A família não é necessariamente Exato. a família da tua casa, é a Exato, família... é o corpo, é a verdade. koinonia, Verdade. é a comunhão. Então, por isso que eu digo assim, ó, você vai falar em línguas, o seu irmão, você vai edificar o seu irmão, ele vai entender o que você está falando? Não vai. Não, eu gosto quando alguém sobe no púlpito e diz assim, fecha o seu olho, agora é você e Deus. Não! Não, e quem é batizado em línguas começa. Aí Sabe? E assim, por quê? E tu nem quer falar, tu nem tá no momento... Não, eu tô orando aqui. Entende? Eu não tô falando contra, mas Eu sei, eu tô te quero entender entendendo. assim, por quê? Eu tô te entendendo. E quando a gente canta numa igreja saudável, a gente está cantando teologia, a palavra do Senhor. Então, como um grande coral, dizendo, queremos o teu nome engrandecer. Quando vamos orar, gente, nós vamos orar agora reconhecendo o nosso pecado. Amém. Confessando os nossos pecados. Nós vamos orar agora, orar uns pelos outros. Vamos orar por cura uns pelos outros. E orar. Então, em que momento no culto litúrgico entra o falar em línguas? Verdade. É verdade. Eu posso falar no meu quarto. No teu quarto. É assim? Sabe? Uma vez um No irmão me teu abraçou íntimo. e começou a falar em línguas. Falou em línguas, deixou de me abraçar e foi embora. E eu fiquei... Isso é tão comum. E você fica... E aí? Eu não entendi. Então, por isso que a Bíblia diz que tem que ter alguém para interpretar. É verdade. Então, eu acho que o culto, ele é... Eu não estou dizendo que a pessoa não possa falar, tá? Ela pode falar. Não, eu tô te entendendo. Você tá entendendo? Eu tô te só entendendo. quero mostrar esse equilíbrio das coisas e a gente começar a perguntar o porquê. Porque a teologia, alguém vai dizer assim, a teologia esfria o crente, não. Esfria o crente. E a teologia não esfria o crente. A teologia apaga o fogo errado. É verdade. Por que você fala em línguas? A pessoa não sabe falar. Por que você caiu no chão? Não sei. Gente, que vida é essa? Que tem coisas acontecendo contigo e tu não sabe explicar o porquê. É verdade. Então, a teologia, ela começa a trazer um pouco de razão para as coisas. É porque, querendo ou Porque não, é tem uma racional. mente aí Claro, envolvida no... claro. Apaga. Gente, isso Por que daí... tenho fé? Quem estuda a mente sabe que é possível você derrubar uma pessoa só com... Claro. A hipnose, é algo... Não tô entrando nesse Sim, mérito, sim, mas eu já sim. fiz uma indução à hipnose voltada pra minha área. Tu consegue fazer tanta coisa Sim. até tirar a dor. Então, no culto as pessoas podem usar artefatos Entendi. e cair. Porque, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Mas não tô dizendo se pode acontecer. Botem amor na palavra. É tipo assim, ó. Tá todo mundo caindo. O pregador vem contigo e fala assim, bicho, eu vou cair também. Vou cair também, porque, sei lá. Sabe? Tem pastor que pega na tua cabeça quando tu Não, não e cai, outros tu te não... empurram. Aí a minha tia uma última vez, pegaram a cabeça dela lá, eu vou cair. Aí ela cai. Ai, a mulher soltou a cabeça. Não, e o cara vai falando aqui, falando, pá. Eu falei, não, eu prefiro Aí cair eu, meu logo. Deus, aí ela caiu, ela já... Eu não acredito que fez isso, ela. Ela, ai, eu vi. Meu Deus do céu. Então, imagina isso, Bruna. É um culto. E o culto deveria ser racional. Culto racional é o que... Paulo falou isso. Isso. É um culto ao Senhor. Outra coisa que aconteceu, né, numa igreja... Ai, Ó, Vitor, eu não gosto de julgar. Eu só quero dizer uma coisa e deixar claro. Eu sou alguém carismático. Eu sei. Eu acredito que Deus opera milagres. Eu sei. Eu acredito, sim, que o Espírito Santo ainda tem os seus dons. Eu acredito em milagre, em cura. Eu acredito em tudo isso. Só que de uma maneira moderada. Exato. E outra Entende? coisa, que eu Tudo estava tem numa o seu igreja... lugar. Uma igreja black, né? Não foi aqui. E aí, uma pessoa, todo mundo sentou, uma pessoa levantou e começou a girar, orar em línguas. Gente, desculpa, mas o meu julgamento naquele momento foi, não provém do Espírito, o Espírito não envergonha desse jeito. Eu posso estar errada, mas eu não senti ali algo que... Eu falei, pode até ser, mas eu não estou conseguindo, porque ela está passando vergonha. E o Espírito Santo não te envergonha. Depois a mulher acordou, não soube o que aconteceu, falou tanta da coisa. Eu falei, não, isso não... É legal você começar a pensar assim, começar a fazer perguntas. Você tem que perguntar assim, tipo assim, por quê?
onde que Cristo está sendo glorificado? Não, e... Caiu, levantou, mesma coisa. Não, e foi um show. Um dia o cara chegou para mim e falou assim, pastor, eu fui num congresso. Esse é um amigo conta. Pastor, eu fui num congresso e foi incrível, o Espírito Santo de Deus estava lá. Fiz, sério? Como foi? Pastor, era cadeira voando, era gente gritando, era todo mundo rodando, caindo, todo mundo rodando. Fiz, tá, mas... E o Espírito Santo? Pô, pastor, não tá vendo? Não, mesmo, era gente, era pó de ouro, era dente de ouro, era tanta coisa. Meu Deus, era muito bom. E era... Eu fiz, mas e o Espírito Santo? Cadê? Tá aqui, pastor. Eu fiz assim, irmão. Você vai entender que você foi num culto que o Espírito Santo operou quando a palavra é pregada e você diz, eu era cego, agora eu vejo. Sim. De maneira racional. Como... Eu preciso desse Cristo. Isso é trabalhar do Espírito Santo. Então, as igrejas, tem um monte de igreja que fala em línguas na hora do culto, que profetiza, que rodopia, mas é todo mundo falando mal do outro. É fofoca. É todo mundo querendo saber mal do outro. É falando contra o pastor. É falando contra a igreja. É perseguição. Não tem amor, não tem temperança, não tem nenhum fruto do Espírito, não tem mansidão, não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Então, o Espírito Santo só opera quando fala em línguas? É isso que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele opera quando você recebe um troco a mais e você não devolve. E aí? Cadê o Espírito Santo? É verdade. Quando você está sozinho na sua casa, cadê o Espírito Santo? E na Bíblia é bem claro, né? A gente espera grandes manifestações, mas é uma brisa suave. Sim, sim. E eu sempre espero a brisa suave. Chega de histeria, chega. Eu acho que a gente passa por várias fases na nossa vida, né? Sim. Tem a fase da praia, tem a fase da água profunda, tem uma fase que tu chega e tu... Não, é só uma brisa suave e tu já sabe que não precisa disso tudo. Eu acho que o resumo de tudo é assim, Bruna, tem culto que eu choro. Sim. Choro. Porque eu reconheço o tamanho da graça de Deus, o quão pecador eu sou. Tem momentos no meu quarto devocional que eu tenho experiências místicas com Deus. Mas eu não posso fazer disso uma doutrina. Eu não posso levar isso para o culto. Eu sei. Entende? Eu sei, Vitor. Não posso. Então, é legal na igreja, assim, porque a nossa igreja tem hora para começar, hora para terminar. As pessoas falam assim, mas meu Deus, estão injetando o Espírito Santo. Não estamos. Não. Nenhum momento. O louvor foi bíblico, a oração foi bíblica. Amém. Nós tivemos uma pregação bíblica. As pessoas foram alimentadas e estão indo para suas casas. Amém. Isso é o Espírito Santo operando. Amém. Só que virou uma histeria. E parece que, assim, uma igreja ela só é testificada que é uma igreja boa quando há essa histeria. E aí você passa 3 horas no culto, 2 horas é louvor, outra hora é reteté, e depois tem a pregação, depois tem reteté de novo, e a gente cai no problema. E você fica, uau, incrível! Só que você acorda de manhã e fala assim, o que foi pregado ontem? Verdade. Cara, nem sei. Só sei que foi bom. Oi? Verdade. Então tem que começar a se perguntar. Né? O que eu me... Verdade. Poxa, Vitor, que delícia de bate-papo. Eu queria bom, poder né? passar a tarde aqui conversando com bom. ele, porque falar de Deus, falar da Bíblia. Eu não tenho o teu entendimento, mas eu gosto de ler a Bíblia. Não, também não tenho isso tudo, não. Eu tô falando que eu fui aprendendo. Não, a gente sempre está em constante aprendizado, porque a Bíblia, ela... Digo, a teologia, ela te humilha. Sempre. E sempre que tu lê, tu tem outro entendimento. Então, leiam a Bíblia, se informem, porque como ele disse, você falou e outra pessoa que veio aqui falou também, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente não está falando de nada, a gente está falando de não seja ignorante. Exato. Não seja ignorante. Exato. Ele já falou isso lá atrás. Então, manda um recado aí para a galera que assistiu até agora, para a galera ir visitar a base e deixa o Instagram aí. Sim. Bom, pessoal, aqui fica o meu convite para que você possa, em algum domingo, nos visitar na base. Fica ali na Rio Purus, na antiga Atala. Nós temos 2 cultos, 10 e 18 horas. Você vai ser muito bem recebido. Eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra sendo pregada. Não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja saudável que está todos os dias lutando para continuar pregando o evangelho. Fica aqui o meu convite. Você que deseja me acompanhar também, eu estou no Instagram, no @VictorMartuchelli. Eles vão escrever aí porque é difícil. É difícil, mas tô lá. Se você puder também, sigam, vai ser um prazer te receber lá. Sigam que ele tem muito conteúdo. Você pode fazer perguntas que ele responde as caixinhas polêmicas. Ele não tem essa, tá? Ele não cria polêmicas, mas ele responde a visão dele sobre tudo. E obrigada pela presença. Obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a vocês mais uma vez que acompanharam esse bate-papo gostoso. Passamos do tempo, mas eu acho que vocês nem sentiram, porque a gente também não sentiu aqui. Muito bom. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau.
Yes, enough, yes, enough.